Boa noite, pessoal. Live hoje com meu amigo Felipe Gianetti, direto do Vale do Silício. A gente vai abordar um assunto muito legal, que é a conexão com o Vale e como é que esse assunto se liga com o público Gov. Muito massa mesmo, viu? Estamos aguardando aqui a entrada de Felipe Gianetti. Boa noite, Siqueira, sempre com a gente aqui. Gianetti já se conectou. Vamos lá que a energia hoje está alta. Boa noite, Lícia. Boa noite, professor Ricardo Ribas. O pessoal está chegando aqui agora. Vamos colocar aqui o Gianetti online. Olá, Aline. Muito boa noite. Olá, Alcimar. Felipe Gianetti. Boa noite, meu amigo. Fala! Boa tarde aqui, né? 3 horas da tarde aqui. E tá um dia típico aqui em São Francisco hoje, 30 graus. Então, para quem não conhece muito São Francisco tem fama aí por ter ventos gelados, dias nublados, enfim, mas hoje tá um dia tipicamente de verão aqui, 30 graus. Então, uma tarde atípica aqui. Cara, muito bom. Eu acho esse visual já lindo, ainda mais no calor fica melhor ainda. Vamos lá, vamos já dá muita saudade de ver essa vista, cara. Que bacana. Isso aí, ó. Então a gente tá aqui, ali atrás a Bay Bridge. Bay Bridge liga São Francisco a Oakland, né? Então, ó, tem 2 pontes aqui em São Francisco, a Bay Bridge e a Golden Gate Bridge. A Bay Bridge liga com a Oakland. E aqui, um pouco do skyline aqui de São Francisco. Cara, energizante isso daí. Felipe Gianetti, eu fico muito feliz pelo teu aceite nesse convite do Café Digital, mais uma edição. Estamos aí na 32ª edição, já falamos até com o Cristiano Cruel e também temos agenda com o Felipe Leal. Então, hoje, para a gente, é uma alegria muito grande poder ter a tua presença direto de São Francisco, para a gente poder fomentar um assunto que eu acho que ele é inevitável para o setor público. A gente se conheceu na oportunidade no Vale do Silício, tivemos a oportunidade de interagir também em São Paulo em alguns eventos, e eu fiquei impressionado com a sua capacidade de articulação e também de conhecimento do Vale. Então, saúdo o amigo pelo conhecimento gigantesco, não só no tema de inovação, mas também como no tema de tecnologia. E gostaria hoje de trazer aqui essa agenda do teu conhecimento para esse público que tanto busca encontrar respostas. O normativo do setor público tem ficado cada vez mais espesso, maior, com muitas novidades. E a gente trabalha sempre, Felipe, uma agenda de comprar tecnologia. E o Vale do Silício traz para a gente exatamente o contraste dessa questão que é o berço da tecnologia. Então, de maneira muito geral, eu queria abrir esse bate-papo aqui, te passar a palavra já, para você contar um pouco mais como é que a tecnologia tem transformado de maneira muito mais rápida agora no período Covid e como é que a gente pode engajar esse pessoal para poder entender mais do assunto e também para a gente poder ajudar as compras públicas do Brasil, que é a agenda principal que a gente traz aqui. Meu amigo, Legal. A palavra é toda sua. Legal, obrigado, Antônio. Eu acho que quando parece que a gente recebe nos últimos anos, né, a gente recebeu muitos executivos aqui no Vale. E nos últimos meses a gente viu que cresceu muito o número de pessoas do setor público vindo para cá. Então, a gente recebeu governador de vários estados, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, enfim. Porque até então existia uma tendência a ser diferente o discurso do privado e do público. Trabalhar no público era um discurso um pouco diferente do privado, enfim. E a gente percebe que isso tem mudado, né? E a tecnologia ajuda. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E eu acho que vai ser bacana também eu poder comentar um pouco de como que o poder público ele atua não só utilizando a tecnologia, mas também permitindo com que inovações e as coisas aconteçam aqui, né? Porque o poder público ele tem um papel muito relevante aqui em São Francisco e aqui na região como um todo para permitir com que todas as empresas nasçam, cresçam, enfim, e aconteçam aqui. Mas acho que antes disso, antes de a gente entrar nesse assunto, acho que é bacana a gente dar uma rápida contextualização do Vale, do que o porquê o Vale, né? E por que eu vim morar aqui, por que a gente tem operação aqui com a Status, enfim, eu acho que é bacana a gente passar por isso antes de a gente entrar no setor público em si, né? Muito antes da tecnologia, Antônio, pessoal que está assistindo a gente, né? Eu gosto de dizer que o Vale, a tecnologia, ela começou a fazer parte do Vale
não tem tanto tempo assim. O Vale ele passou a ser relevante no final da década de 60, com a utilização de tecnologia, né? Porque foi quando começaram a surgir essas empresas de chips, de hardware, de computadores pessoais, muito impulsionado pela corrida da Guerra Fria, pela corrida espacial. Então, o Vale participou muito disso, fornecendo tecnologia. Então, sim, desde o final da década de 60, o Vale é muito tecnologia. Mas antes disso, o Vale ele já era um lugar onde existia um ímpeto empreendedor muito grande nas pessoas que vieram aqui. Então, essa história toda começa em 1849 com uma corrida do ouro, porque nessa região não existia nada, mas foi descoberto o ouro aqui na região em 1849. Então, tiveram pessoas dos Estados Unidos inteiro, do mundo inteiro, migrando para cá, numa corrida, tentando encontrar o ouro que existia na região. Só que, como toda corrida de ouro, né, pouquíssimas pessoas de fato encontram o metal. As pessoas que ficaram aqui acabaram tendo que se virar, porque não tinham nem como voltar para casa, muitas vezes, da origem da onde elas vieram, e elas tiveram que se virar. E aí, muito antes da tecnologia, surgiram empresas aqui que, muita gente vai conhecer, né? A Levi surgiu aqui, as primeiras calças jeans do mundo surgiram aqui justamente para vestir as pessoas que estavam indo minerar ali e precisavam de roupas mais resistentes no momento ali que estavam fazendo um trabalho duro e as roupas não estavam aguentando, então surgiu a calça jeans. A Gap nasceu aqui, o Wells Fargo, que é um dos maiores bancos do mundo, nasceu aqui, enfim. Então existe um monte de histórias de empreendedoras de sucesso que nasceram aqui nessa região muito antes da tecnologia, no final da década de 60. Mas aí no final da década de 60, existiu uma guinada muito grande, né? E aí essa corrida na Guerra Fria ali, para quem chegava primeiro no espaço, muito dinheiro foi investido aqui na época, porque estavam surgindo já empresas como Intel, AMD, enfim. Então, muito dinheiro foi investido aqui pelo governo americano. Então, pela primeira vez, essa região viu uma abundância de capital enorme que nunca deixou de existir desde então, né? E aí, falando um pouco do Vale hoje, eu acho que grande parte das pessoas, quando pensa no Vale, pensa no Facebook, no Google, né, no Instagram, que a gente está usando aqui, pensa nessas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, e está certo de pensar, porque de fato essas empresas elas são muito importantes para o ambiente, por tudo que acontece aqui, mas o Vale ele é muito mais do que isso, né? O Vale ele é muito mais do que essas empresas bacanas que a gente conhece. O Vale ele pode ser resumido mais numa forma de pensar, numa forma de fazer negócios, numa forma de conduzir os negócios, que é um pouco diferente daquilo que a gente vê em outras regiões. E isso faz com que... Então, assim, muita gente, né? Eu tenho conversado com muitos executivos nessas semanas aí, desse período extraordinário que a gente está vivendo aí. E muita gente me perguntou, cara, como é que está o Vale? Como é que os empreendedores no Vale estão se portando, as empresas? E minha resposta para isso é que nada mudou, assim, com exceção às limitações sociais, né? De ir e vir, nada mudou quando se fala de negócios, porque o Vale está acostumado a esse ambiente incerto, né? Empreender algo incerto, criar algo do zero. Então, o Vale tem essa característica de romper segmentos. Então, existia lá os táxis, vem alguém, cria o Uber e rompe o setor. Cria seu Airbnb e rompe o setor inteiro. Cria-se a rede social e rompe. Então, assim, o Vale ele tem essa forma de pensar de que a gente não precisa criar algo 10% melhor, mas na verdade 10, 100 vezes melhor. Então o Vale já vive com essa incerteza, né, no seu dia a dia há muito tempo, então nada mudou, né? Só o Vale está jogando o jogo em casa, né, com tudo isso que está acontecendo. E aí vale lembrar, né, o pessoal me pergunta também como que está aqui a quarentena, enfim, mas aqui foi muito bem conduzido, né, então funcionou muito bem a quarentena, as pessoas ficaram em casa, enfim, e vários outros motivos que fez isso funcionar. E aí a Califórnia tem aí retomado dia a dia, gradualmente, suas atividades. Aqui no Vale, como um todo, já não morre alguém por coronavírus, já tem alguns dias. Então, enfim, aqui está super controlado e nossa vida tem aos poucos voltado ao normal. Mas só voltando, né, só abri um parênteses, mas só voltando ao Vale, só para dar uma dimensão para as pessoas que não entendem muito bem o que é essa região, mas o que é o Vale do Silício? Se vocês digitarem no Google Maps aí, São Francisco, vocês vão ver que São Francisco é uma cidade que fica no norte de uma baía, e lá no sul da Bahia tem uma outra cidade chamada San José,
que fica a 80 quilômetros de distância mais ou menos. Tudo que está entre São Francisco e São José, ao entorno dessa baía, tudo isso é Vale do Silício. Todas essas cidades que compõem ali. Então, Palo Alto, Redwood City, San Mateo, Mountain View. Então, tem um monte de cidade que fica ali no meio ali entre São Francisco e São José, e tudo isso é considerado o Vale do Silício. E só trazendo um pouquinho de números, né? O Vale do Silício, essa região de 80 quilômetros, concentra 25% do capital de risco do mundo. Então, a cada $1 investido em startups em risco no mundo, a cada $4 investido no mundo, $1 está nessa região, e isso representa 50% dos Estados Unidos. Então, a cada $4 investido em startups, em novos negócios nos Estados Unidos, né, capital de risco, $2 é investido nessa região. Então, existe uma abundância de capital enorme aqui. Só uma outra curiosidade: se essa região aqui ela fosse um estado, então esses 80 quilômetros, se ele fosse um estado americano, esse seria o estado mais rico dos Estados Unidos, tá? Seria então, a quinta ou a quarta maior potência do mundo? A Califórnia é a quinta maior potência do mundo, né? Mas a gente está falando desses 80 quilômetros, que é o Vale do Silício, ele seria o maior estado americano se ele fosse um estado. Então, existe aí uma abundância enorme de capital e alguns outros fatores, né, que fazem dessa região ser o que ela é. Por exemplo, a gente tem universidades excelentes aqui, Stanford, Berkeley. Eu cursei uma pós em Berkeley, que é uma das 10 melhores universidades do mundo. A gente tem também uma diversidade muito grande. Então, a gente tem muitas características que fazem desse lugar não uma concentração de empresas, né? Não uma concentração de YouTube, Facebook, Google, mas, além disso, a gente tem nesse lugar um ecossistema, né? E isso é o que faz esse lugar tão diferente. E não é à toa que, nesse momento, quase tudo aquilo que a gente está usando e que todas as empresas no mundo estão usando para continuar rodando é daqui, né? Então, o Zoom, por exemplo, que é a ferramenta do momento, tinha 10 milhões de usuários em dezembro de 2019, está com 300 milhões de usuários agora. Tem o Slack, que fica aqui a um quarteirão da minha casa. Enfim, quase todas as empresas que a gente puder imaginar e que estão salvando nossas vidas aí nesse período de isolamento social são empresas que foram construídas aqui. Então, o Vale, além disso, ele tem historicamente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, historicamente o Vale ele tem uma capacidade de sair de momentos de crise muito mais rápido do que outras regiões do mundo, muito ligado ao fato do que eu estava comentando agora há pouco, né, de que o Vale joga em casa em momentos incertos, então ele tem essa capacidade de sair desses momentos numa velocidade diferente de outros lugares, e dessa vez não vai ser diferente, e eu ousaria dizer que vai ser até potencializado, porque a última crise que a gente teve global foi a crise de 2008, né, a crise do subprime, e a tecnologia ela não era tão relevante quanto ela é hoje. Se vocês pensarem que o primeiro iPhone ele foi lançado em 2007, e aí a crise aconteceu em 2008, não existia essa conexão que a gente tem hoje, né? Então eu arrisco a dizer que, na verdade, nesse momento, o Vale ele sai muito mais rápido do que saía anteriormente de momentos como esse. E, Janete, a gente está falando de como é que o Vale do Silício se recupera desses momentos. A gente já vê, então, claramente um posicionamento em que o Vale joga em casa, tem tecnologias, tem grandes empresas. Na oportunidade, eu me lembro claramente da visita à DocuSign, que é uma grande empresa. Que está aqui atrás, ó. Está aqui atrás, ó. Isso, foi por isso que eu citei, porque eu vi um visual muito parecido e eu acabei lembrando disso. Então, a gente, inclusive, eu fiz uma live só sobre assinatura digital com o professor Felipe Pozelli, mas eu queria fazer exatamente essa conexão, porque a gente vive uma realidade aqui no Brasil em que, aparentemente, as coisas são muito distantes, o serviço público, de maneira geral, tem aí suas dificuldades e limitações, mas a gente passa agora por um momento de transformação plena, em que a oportunidade está aí para a gente poder fazer uma transformação. Muitos saem na frente, muitos conseguem ter um posicionamento de levar adiante um conhecimento. A gente está tentando fazer isso aqui agora com a nossa rede. Mas quais são as principais habilidades, Felipe Janete, que os empreendedores do Vale possuem que os tornam tão diferentes do restante do mundo? Porque a gente tem que trazer um pouquinho dessas habilidades aqui para o nosso país. Eu te falo o seguinte, depois que eu fui ao Vale do Silício em julho, e esse era um sonho que eu tive desde a minha época de cursar a Faculdade de Tecnologia da Informação, depois que eu fiz essa missão, eu mudei, como a gente fala, mudei meu mindset com relação
ao mundo de possibilidades. E como é que a gente pode pegar esses skills e entender o que os caras pensam para poder prototipar novas soluções? Porque a gente está cheio de problema aqui no país e a gente precisa de fomentar esse mindset para esses colaboradores de serviço público. O que você acha disso? Olha só, Antônio, eu acho que esse é um assunto eu gosto muito de falar sobre ele. O mundo ele vem mudando muito rápido há um certo tempo, né? Só que ele nunca foi um rápido da forma com que a gente viu agora. Só que, assim, eu tenho lido muitos relatórios e as previsões que a gente já tem que, assim, isso vai ser mais constante. Cada vez mais vai ser constante, que a cada 5 anos existe uma guinada gigantesca no mundo de um lado para o outro, enfim, isso vai se tornar mais constante. Só que há muito tempo já se fala aqui no Vale e já se aplica isso, né? A forma que a gestão das startups são feitas, na verdade, ela não é única e não serve só para startups. A ciência de gestão que são aplicadas em startups aqui por empreendedores aqui do Vale, ela é uma ciência de gestão que qualquer pessoa deveria conhecer profundamente, porque ela se aplica a esse mundo que muda rápido, a você empreender aliado a incertezas. Então, existem vários pontos, né? Existem vários pontos e técnicas de gestão que todo empreendedor aqui no Vale tem na ponta da língua, que não estão sendo ensinadas nas principais universidades do mundo e nos cursos tradicionais. Então, eu estudei 4 anos de economia e eu não saí da faculdade preparado para gerir no mundo que a gente vive. Eu não saí, assim, acho que se eu pegar tudo que eu aprendi na faculdade, nada que eu aprendi ali me ensinava a fazer uma gestão num momento como esse, por exemplo, que a gente está vivendo aqui. Acho que, e todo mundo que está assistindo a gente aqui, se alguém aprendeu isso na faculdade, me diz, porque eu não conheço nenhuma faculdade que consiga navegar por isso. Por outro lado, aqui no Vale, toda essa ciência de gestão, que não está, né, nos livros tradicionais das universidades, mas que está aqui nos livros do Vale, nas formas de empreender, enfim, tem vários livros que eu posso até indicar aqui, que pode ajudar um pouco as pessoas a entenderem um pouco sobre isso. Mas aqui no Vale isso já vem sendo aplicado há muito tempo, há muitos anos, algumas décadas, enfim. Então, está na ponta da língua, está na ponta da... Assim, está na cabeça de todo empreendedor todas essas técnicas de ciência e de gestão para esse mundo tão diferente, né? Então, acho que esse é o principal diferencial. E outra coisa, quem acha, né, que o empreendedor de sucesso do Vale é o jovem de 25 anos, de 28 anos, está enganado, né? Na verdade, a média, né, do empreendedor de sucesso que dá certo aqui no Vale, a média de idade é de 39, 40 anos a última vez que eu vi. Então, aprender todas essas técnicas de uma forma assim ímpar não é algo que você aprende tão rápido. Então, não existe essa... Existem, né, alguns casos, como o Mark Zuckerberg, enfim, tem vários casos de jovens aí que criaram negócios bilionários, exponenciais, mas essa não é a realidade, né? Então, a experiência conta muito. Então, viver e navegar nesse mundo que é de incertezas e dessa ciência, essa nova ciência de gestão que deveria estar sendo ensinada nas universidades, mas que ainda não está, principalmente para gestores de grandes corporações, empresas públicas, enfim, já está na ponta da língua das pessoas aqui, já está sendo aplicado há algum tempo. Então, acho que esse é o principal diferencial, Antônio, é o principal diferencial das pessoas que vivem aqui, empreendem aqui, estudam aqui, porque elas entendem esse mundo tão rápido e tão diferente há certo tempo já, e agora, na verdade, isso só se intensificou um pouco, né? Perfeito, Janete. Eu também me lembro da interação com o grupo e eu nunca vou me esquecer da oportunidade em que lá na Dominique Wiring, onde a gente fez uma apresentação, foi um pitch para a professora Angélica de Berkeley Stanford, onde a gente teve a oportunidade de defender a nossa ideia e fazer realmente um pitch de 3 minutos de uma startup. E, cara, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida acadêmica e profissional. Porque eu consegui aprender em menos ali, talvez, de 24 horas, porque a gente teve que elaborar um projeto durante a semana, mas a gente fica meio que sem dormir ali para poder entregar aquele projeto. Eu aprendi, sei lá, o que eu aprenderia em uma pós-graduação de 1 ano em 1 dia. Foi algo muito intenso que me marcou bastante. E eu queria que você falasse também um pouco mais sobre os desafios que os empreendedores têm no contexto do Vale, de estar sempre se superando.
Porque o que a gente está vendo agora é que há uma necessidade de superação do próprio skill, da própria pessoa que está hoje no setor público. O servidor público hoje tem a sua zona de conforto, ele tem os seus desafios, e ele tem principalmente que se superar. Esse talvez seja o meu ponto de vista, para que ele possa continuar, Janete, motivado. Então, como é que a gente pode fazer esse questionamento para entender a mentalidade do mindset do empreendedor que nasce no Vale, para a gente também tentar trazer um pouquinho disso para o setor público brasileiro? Eu gosto sempre de dizer que, apesar do Vale ser uma região geográfica onde todas essas coisas acontecem, toda essa forma de pensar, enfim, eu gosto sempre de dizer também que nada que acontece aqui não tem nada que aconteça aqui na forma de gerir negócios, né? Que não pode ser replicado para outros lugares do mundo ou para qualquer outro lugar do Brasil, né? Só voltando um pouquinho, né, que você disse da comunicação lá da Angélica, quando você apresentou, que eu acho que isso é um ponto importante também. Por que isso é importante, né? Quando as startups elas vão levantar capital aqui, que é uma das fases mais importantes do negócio, né, para a sobrevivência do negócio, eles têm aí 2, 3 minutos para apresentar para o investidor um projeto, uma empresa, e convencer em 2, 3 minutos que o investidor assine esse cheque. E por que eu trouxe isso aqui? Porque para você trazer uma ideia em 2, 3 minutos, apresentar, convencer o investidor, assinar um cheque, enfim, voltar para casa com esse cheque assinado, você tem que ter uma capacidade de síntese e de simplicidade muito grande, né? Então, burocracia é algo que aqui no Vale é abominado, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu converso aqui com investidores, converso com executivos de grandes corporações, com empreendedores, enfim. E qualquer e-mail que eu mande aqui parece uma conversa de WhatsApp de 1, 2 linhas com erro ortográfico. O importante é que é levar a mensagem, o importante é fazer a coisa acontecer. O importante aqui não é você vai e volta, enfim, não, é fazer acontecer. Isso é algo que assim, me chocou muito quando eu cheguei aqui, porque eu venho do mundo corporativo e eu sei o como que cada vez que você precisava de uma aprovação para fazer algo acontecer, o quanto que demorava para isso acontecer. Isso porque eu estou falando do setor privado, tá? Não estou falando do setor público, não estou falando de licitação, não estou falando de nada disso. Então, assim, e eu continuo vivendo com isso, porque eu tenho muito contato com algumas corporações, inclusive aí no Brasil, corporações tradicionais, e a gente vê como que essas amarrações são feitas e o quanto que isso trava o andamento das coisas. Então, acho que esse ponto que você trouxe é super importante, que eu acho que isso ajuda muito aqui. As pessoas elas são muito práticas, diretas ao ponto, o importante é fazer. Existe uma frase aqui que diz antes feito do que bem feito. Cara, faz, depois você corrige, improvisa, enfim. O Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, ele diz que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque ele foi lançado tarde demais. Então, você primeiro faz, joga no mercado, testa, não deu certo, volta para a garagem, faz os reparos que precisa, joga de novo no mercado, volta, enfim. Então, essa é a cabeça, é a mentalidade, é a forma com que as coisas acontecem aqui. Então, acho que isso é uma das principais diferenças e que ajuda bastante. Tá? E aí, acho que fugiu a pergunta que você fez. Não, é bem nessa linha mesmo. Eu tinha uma outra pergunta que é com relação a como é que o setor público interage exatamente com esse ecossistema, porque vocês têm uma prefeitura, vocês têm um governador, sim, que a gente sabe que teve vários famosos já passaram por isso aí. Como é que esse setor fomenta e ajuda esse barramento? Porque isso Olha só, isso é algo muito importante. E aí eu vou falar de São Francisco, tá? Que é a cidade que eu moro e que eu conheço um pouco melhor, mas eu tenho certeza que outras cidades aqui do Vale elas seguem a mesma linha, até porque o Vale é uma região, não é uma cidade só. Mas olha só, eu vou dar um exemplo que já está até nem existe, mas olha como o mundo evolui rápido. Que esse exemplo que eu vou dar a gente nem encontra mais nas ruas aqui. Eu acho que em São Paulo também já nem encontra mais. Mas eu vou dar o exemplo dos patinetes, quando surgiram os patinetes aqui em São Francisco, né? Bom, a prefeitura de São Francisco, a prefeitura aqui da região, qual que é a cabeça deles? Ao invés de eu barrar tudo aquilo que é criado, então, vamos supor, se eu for um empreendedor, eu vou criar algo que eu vou jogar na rua. Em vez de a prefeitura criar barramentos, criar formas aí de fechar portas antes daquilo de fato ser testado, a prefeitura ela deixa que tudo seja
testado na cidade por um período de tempo e depois de um tempo que aquilo foi testado, que as pessoas usaram, enfim, depois de um tempo a prefeitura volta com a população e fala assim, e aí, gostaram, não, o que foi bom, o que foi ruim? E aí, se a população gostou, aí sim a prefeitura vai lá e fala assim, bom, beleza, gostou, agora eu preciso ver o que eu preciso fechar de arestas aqui, o que está errado, para que isso continue acontecendo. Ou se não gostou, aí sim a prefeitura vai lá, defende a população, fala, a população não gostou, então não tem por que esse negócio continuar. E aí eu vou dar o exemplo dos patinetes. Surgiram aqui, quase que um ano antes do que essa febre chegou no Brasil, esses patinetes inundaram as ruas de São Francisco e a prefeitura, deixou que qualquer empresa viesse aqui e instalasse seus patinetes aqui, enfim. E aí, depois de uns meses, a prefeitura foi lá, voltou na população e falou, e aí, população, gostaram, não gostaram? E aí, assim, para minha surpresa até, mas depois eu entendi o porquê, a população falou, não gostamos. Por quê? E eu fui entender por quê depois. São Francisco é uma cidade que venta muito, as pessoas andam muito, porque a cidade é super pequena territorialmente, né? Então, as pessoas caminham muito, então não existe muito transporte público, então as pessoas andam muito e venta muito. E aí o que aconteceu? As ruas começaram a ficar inundadas com esses patinetes e começaram a ficar nas calçadas, porque eles ficavam encostados ali nas bases das calçadas. E aí batia vento e esses patinetes caíam no meio da calçada. Então as pessoas que caminhavam ali tinham que pular os patinetes, aí os lojistas, esses patinetes ficaram caídos na frente da loja, enfim. Então o transtorno foi maior do que o benefício que isso trazia para a população. E aí a prefeitura, entendendo isso, olhou, entendeu o que estava causando esses problemas aqui, porque a população não tinha gostado, e aí foi lá e começou a fechar as arestas. Beleza, pode funcionar, mas vão fechar as arestas do que a população não está gostando. E aí, nesse meio tempo, eles começaram a limitar a quantidade de que cada companhia poderia ter de patinetes por bairro, enfim, eles colocaram várias limitações. E aí, com o tempo também, a hype foi perdendo, enfim, e esse negócio até meio que deixou de existir aqui. Mas eu dei esse exemplo e isso acontece com tudo. Assim como o patinete não deu certo, o Uber deu certo lá atrás. Quando o Uber entrou, toda essa briga que a gente vê que deu aí no Brasil, no mundo, né? Pô, os taxistas bravos, e aí as prefeituras proibindo, né? Em várias cidades do mundo, isso não aconteceu aqui. Né? A prefeitura deixou acontecer, depois voltou para a população e falou, e aí, deu certo? A população falou, amamos, muito bom. A prefeitura foi lá, olhou e falou, calma, deixa eu fechar umas arestas então, segue o jogo. E aí esse é um exemplo que deu certo, dentre vários outros exemplos de coisas que surgiram aqui, deram certos, mas eu acho que esse é a principal diferença do poder público aqui, né? Porque ele serve mais como, ele não serve como algo que barre com que as coisas aconteçam, mas ele está ali olhando, deixando as coisas acontecerem. E se por acaso a população gosta, vamos lá, vamos incentivar, vamos fazer o que tem que fazer, mas vamos deixar acontecer. E se a população não gosta, aí não tem porquê, né, a prefeitura não defender a população e deixar com que aquilo continue acontecendo. Então, eu acho que esse é a principal diferença, e eu acho que isso, a gente que recebeu, né, deputados, governadores aqui nos últimos meses e anos, a gente vê que a cabeça desses caras que vieram aqui foi nessa linha já, né, de como que eu consigo cada vez mais desamarrar. A gente sabe de todos os desafios que tem, né, no Brasil, mas só o fato desses caras já estarem olhando para isso, para mim já quer dizer muita coisa, porque eu acho que se a gente pegar há uns 5, 6 anos atrás, não havia nenhum interesse de estar olhando como que as coisas estão sendo feitas em outros lugares, como que eu posso melhorar. Então, se existe já esse olhar, né, de como que eu posso fazer diferente, eu acho que já é um grande avanço. A gente fica muito orgulhoso de ver cada vez mais gestores públicos vindo para cá, para o Vale, fazendo imersões aqui e levando muito do mindset desse lugar para a gestão pública. Maravilha. E eu acho que a gente pode aproveitar esse momento também, que a gente está riquíssimo, Janete, dessa tua vivência no Vale do Silício, para a gente falar também de tecnologia. O Vale tem sido realmente um berço que tem trazido muita tecnologia, muita inovação. Como não lembrar de ter comido um hambúrguer de planta, né? Fui lá na Cheesecake Factory, pedi um hambúrguer. Eu não sabia que a loja vendia, que o restaurante vendia. Quando eu estava passando no menu, encontrei
Então, algumas experiências muito interessantes que a gente pode viver no Vale, que já são uma realidade e que passam para a gente uma sensação realmente de futurismo, mas que já é algo que está acontecendo. Algo que é muito interessante da gente discutir é sobre tecnologia. O que você tem visto passar no teu radar de inovações que já estão sendo aplicadas, já estão, na verdade, assim, na prática, aí no Vale, que podem ser uma tendência a chegar logo, logo no Brasil, principalmente por conta desse período de coronavírus, ou seja, soluções que têm chegado para poder ajudar a vida das pessoas nesse período de isolamento que podem transformar a economia no futuro. Olha só, eu acho que esse exemplo que você deu, né, do hambúrguer ali, eu acho que é um exemplo ótimo para trazer para cá, porque, olha só, eu recebi aqui vários já executivos de grandes empresas do agronegócio do Brasil, das maiores, quase todos os CEOs de alguma empresa de agronegócio vieram para cá. Então, governadores que vieram para governadores de estados também que representam o agronegócio do Brasil vieram para cá. E por que eu gosto desse exemplo? E aí eu vou entrar nessas tecnologias que estão acontecendo aqui e que, na minha opinião, elas são muito promissoras e impactam diretamente, né, o nosso país. O agronegócio representa 30%, né, quase 30% aí do PIB do Brasil. Então, quase um terço do PIB do Brasil vem do agronegócio. A gente viu aí que nesse momento de dificuldades que a gente está vivendo, né, no mundo e aí no Brasil, o agronegócio foi um dos únicos setores aí no Brasil que bombou, né, que exportou como nunca, enfim. Então, ele é muito, mas muito importante para a gente. E aí, quando a gente vê tecnologias surgindo aqui em garagens, em laboratórios, em pequenos galpões aqui na cidade e cada vez mais ganhando relevância, e aí a gente tem vários exemplos, né, de empresas que estão fazendo, desde a empresa que está fazendo a carne com base de plantas, que já até tem no Brasil também alguns exemplos, mas das empresas que estão fazendo carne em laboratório só usando a célula-tronco do animal e conseguindo reproduzir isso em laboratório sem ter que usar muita água, muitas terras, enfim. Isso me assusta muito e me assustou muito quando eu vim para cá, e eu compartilho com todo mundo, inclusive quem não é do agronegócio, eu compartilho isso, porque um setor que é tão importante para a gente e que a gente desenvolveu tão bem nas últimas décadas aí no Brasil, né? O Vale também está entrando com tudo, está recebendo muito investimento, tem vários empreendedores aqui dando suas vidas para romper, né, esse segmento. Então, só um exemplo, né? Aqui nos Estados Unidos, agora nesse período do isolamento, enfim, como muitos frigoríficos tiveram que fechar durante a pandemia, né, seus funcionários não podiam ir trabalhar. Então, por exemplo, se tinha um infectado no frigorífico, já não podia mais abrir aquele frigorífico, e aí a distribuição ficou afetada, e aí, enfim, a cadeia toda foi afetada, porque é uma cadeia muito grande. Aconteceu aqui como que eu traduzo isso para português, mas digamos que uma falta de proteína animal nos mercados começou a acontecer aqui. E aí o que aconteceu? Essas empresas aqui do Vale que produzem proteína animal em laboratório, se vocês olharem as ações deles, os históricos, eles decolaram nesse período, e além do preço das ações, o faturamento delas decolou porque as pessoas começaram, como aquela proteína começou a sair da prateleira, as pessoas foram procurar outro tipo de proteína, e talvez essas pessoas não voltem mais a consumir a proteína, enfim, porque é aquela história, né? Se a pessoa experimentou algo que ela nunca tinha experimentado antes e gostou, talvez ela não volte. É a mesma coisa que está acontecendo muito com os deliveries, né? Os aplicativos de delivery de mercado, as pessoas que não tinham o costume de fazer compra online no supermercado, mas que agora em algum momento tiveram esse acesso, talvez não voltem mais a fazer a compra no supermercado no modo offline como a gente viu. Então, entra muito nessa conversa, mas isso do futuro da alimentação é algo muito, mas muito delicado, e o Vale está muito na frente do que a gente está fazendo no Brasil, e me assusta muito porque se eles roubarem metade desse nosso mercado, isso vai ter um impacto muito grande na economia do nosso país na próxima década. E aí outra coisa que eu acho que agora é o timing perfeito para falar disso, eu não sei quem lembra, quando o Google lançou lá em 2009, se não me engano, 2008 ou 2009, o Google lançou o Google Glass, que foi um projeto que não decolou muito, não tinha timing, né? O timing era errado, talvez. Mas agora, na semana passada vazou, a Apple, né, vazou, não sei se foi a Apple que vazou de propósito, enfim, mas vazou de que a Apple, em setembro desse ano, vai lançar um óculos de AR e talvez um de VR. A gente já tem o Google investindo pesado nisso também, né? Quando o Google comprou a Oculus, que é uma empresa de VR, de realidade virtual também, enfim.
Então, nesse momento que o mundo aprendeu a conviver online, eu acho que não existe um timing tão bom quanto esse. Então, essa tecnologia que a gente vê, quem esteve aqui no Vale com a gente já tem falado dela há um tempo, porque a gente já vê as empresas investindo nisso, porque não é do dia para a noite que você constrói uma tecnologia dessas, então já existe há algum tempo investimento, estudos, enfim. Então, agora é o timing perfeito. Então, acho que nesses próximos meses e anos, a gente vai ver uma potencialização muito grande de AR, VR, né? Realidade aumentada e realidade virtual. Então, eu acho que, na verdade, essa experiência da gente com o celular na mão, ela tende a mudar e que daqui a pouco a gente vai estar todo mundo imerso no mundo totalmente virtual, né? Então, acho que eu prestaria muita atenção nisso. E aí, outra coisa é o varejo, né? Uma terceira coisa é o varejo, que já mudou. Então, quem viu aí, ontem a Magalu soltou os resultados, né, do trimestre deles, então eles soltaram um relatório. Quem leu esse relatório deve ter meio que entendido ali. A Magalu, acho que era uma das únicas empresas no Brasil que estava tão preparada para esse digital. Então, quando isso aconteceu, foi assim, não vou dizer que foi fácil, mas essa virada de chave ela foi muito mais fácil do que outras empresas que não tinham se preparado ao longo dos anos, né? Então, quem acompanha aí a trajetória, o Fred, enfim, sabe que eles têm se preparado e têm enxergado isso há alguns anos já. Não foi do dia para a noite que eles mudaram completamente a forma, a estrutura, a logística, enfim, da empresa. Eles já estavam preparados. E aí, quando a demanda veio, eles estavam preparados para suprir essa demanda. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Que inovação você não faz em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Inovação é algo que leva tempo, dinheiro, suor, sacrifício. Só que existem aqueles que fazem, aquelas empresas que estão dispostas a assumir tudo isso, né? E existem aquelas que enxergam que, poxa, para algo impactar meu negócio é muito difícil. Aquelas que assumem, né, e batem no peito de que vão ser empresas que vão estar sempre à frente ao seu tempo, são empresas que, quando acontece um momento como esse, saem na frente, né? O caso do que aconteceu com a Magalu, e algumas outras ficam pelo caminho. Então, quem está acompanhando o mercado deve estar vendo o tanto de empresa que está pedindo recuperação judicial, né? Nesse momento. Então, e isso vai ser cada vez mais, vai acontecer cada vez mais, porque nesse momento quem não entendeu já há um tempo o que estava acontecendo com o mundo não vai conseguir se virar nesse momento, né? Não vai conseguir se virar nos 30 nesse momento de aperto. Eu tocou em algumas agendas muito interessantes e eu queria fazer um breve comentário aqui. Eu, particularmente, eu tenho uma startup que se transformou numa empresa, né? Que é a Big Game, que é um método unificado. E a gente está shiftando, a gente está pivotando isso também para o digital, exatamente para poder atender essa lacuna de trazer mais valor agregado. O exemplo da Magalu é muito interessante. A gente teve na formação executiva da Startse agora em fevereiro, exatamente no pico ali, quando começou o coronavírus no Brasil. Eu lembro até que eu estava indo para Congonhas e aí a gente estava comentando, o Boris estava lá, que teve na missão, né, o Boris do segmento agro, da Merck, comentando sobre esse assunto, como que isso ainda não causava tanto espanto quanto a gente imaginava. E veja, nesse cenário, me parece que desenvolver novas tecnologias, a briga vai ser de desenvolver novas tecnologias para resolver os problemas do futuro. E a gente sabe que o Vale é um gigante para isso e pode gerar muito mais valor. O que você tem de visibilidade agora, Felipe, para a gente, na prática, poder executar aqui no Brasil um plano de retomada para que as estratégias e políticas públicas possam, na verdade, agora, estar mais conectadas com a realidade. Traduzindo, não adianta nada a gente pegar o antigo planejamento, colocar debaixo do braço, porque isso aí está rasgado, tudo mudou, o serviço público mudou, a maioria das pessoas está trabalhando, está em teletrabalho. Como é que a gente pode agora se conectar com esse barramento para poder acelerar o ritmo e levar o nosso país para um novo patamar? Como é que você vê essa... Show, ótima pergunta. Eu acho que isso que você trouxe é grande verdade para quase todas as empresas do mundo, né? Aquele planejamento que a gente fez em dezembro, janeiro, meio que não serviu para nada e ficou... Eu venho do setor financeiro e eu trabalhei muito tempo em área de planejamentos. E, cara, era meu dia a dia fazer planejamento para 1, 2, 3, 5 anos, né? Nossa, a gente fazia aquelas projeções maravilhosas do que ia acontecer no próximo trimestre, semestre. Cara, muito claro que isso não funciona mais e não vai funcionar mais
tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? Não funciona mais. E como que a sua pergunta, né? Como que como que essas pessoas podem se aproximar disso, né? Tanto o servidor público quanto pessoas do setor privado, como que elas podem estarem mais preparadas para esse momento de retomada? Existem várias formas, né? A gente, empresa de educação, e a gente defende o lifelong learning, né? Então, por quê? Por que a gente defende isso? Pensa numa pessoa que entrou na faculdade de administração de empresas em janeiro desse ano, tá? Entrou em janeiro desse ano. Tudo que essa pessoa aprendeu de janeiro até março, você acha que ela vai utilizar isso daqui para frente? Não vai. Então ela vai precisar estar se atualizando. E o que vai acontecer? Assim, minha opinião, né? Tomara que isso não aconteça, mas quando retomarem as aulas, eu aposto que as grades das universidades vão se manter muito parecidas com o que elas eram antes do problema, enfim. Tá aí, cara. E, cara, enfim, foi no ponto. Então, o que eu acho, né? O que eu faço, né, para estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo? Eu procuro estar sempre aprendendo, né? A todo momento estando aprendendo com o que está acontecendo, com as situações, né? Então a gente acredita na Startse que por que o lifelong learning? Porque não existe mais essa de eu entro na faculdade, faço 4 anos, saio, agora estou preparado, eu vou lá, faço um MBA de 1, 2 anos e, nossa, agora estou preparado aqui para minha carreira. Não, isso não existe, né? Talvez quem terminou o MBA agora em fevereiro, enfim, todas aquelas técnicas de gestão que foram ensinadas ali no MBA não sirva para nada agora nesse mundo totalmente diferente que a gente vive. Então, tá conectado com empresas, enfim, existem aí diversas, eu vou falar da Startse, mas existem diversas fontes onde você pode estar buscando constantemente conhecimento. Mas, por exemplo, a gente na Startse, a gente tem vários, a gente até lançou, você falou de retomada, a gente lançou um curso, né, que chama Programa Exponencial da Retomada, onde a gente pegou todas as técnicas aqui do Vale, da China, de Israel, dos lugares que a gente tem atuação muito forte, todos os polos que a gente atua muito forte. Então a gente pegou muito dessas técnicas, aplicou dentro da Startse, porque assim como todas as empresas, a gente tomou essa porrada, a gente tomou esse baque quando o mundo mudou. Então, em 2, 3 dias, a gente viu nossa receita cair para quase 0. E aí a gente olhou para o lado e falou, tá, como que a gente retoma? Então a gente pegou essas técnicas de tudo aquilo que a gente vive e aplicou na empresa e deu super certo, né? A empresa recuperou aí mais de 60% da sua receita em algumas semanas, com linhas de negócios totalmente novas que não existiam dentro da empresa, de uma forma ágil, rápida, enfim, tudo isso tem toda uma metodologia como foi utilizado. Então a gente lançou esse curso que chama Programa Exponencial da Retomada. Então quem tiver curioso aí para entender um pouco, eu recomendo muito forte é só procurar ali é só procurar você, né, Antônio, que você vai saber direcionar as pessoas para eu vou colocar um link para o pessoal no meu perfil, vai ter uma configuração que já vou editando, que é bem rápido, coloco também, porque facilita a vida do pessoal. E a gente também, no começo logo que as pessoas foram para casa, começou a quarentena, a gente lançou um programa chamado Restartse, né? Que a gente, de graça, começou a distribuir conteúdo relevante para as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Quase todas as universidades do mundo, nesse momento, distribuíram algum curso grátis para as pessoas. A Harvard liberou um curso grátis, enfim. Mas a diferença é que todas essas universidades liberaram cursos grátis de teorias do passado que as pessoas não queriam saber. Verdade. Então, cara, quem que agora, nesse momento, quer perder 6 meses estudando contabilidade? Cara, eu quero resolver meu problema agora. Minha empresa precisa sobreviver, minha empresa precisa passar desse momento, estudar contabilidade agora não vai me tirar desse momento, né? E aí a gente lançou esse produto de forma grátis, começamos a distribuir pelo Brasil e a gente se tornou o maior curso de educação executiva do Brasil, com mais de 110 mil alunos. O curso dele já teve uma variação para o Startse Prime, que aí hoje quem quer ter o acesso às reprises, aos materiais, enfim, paga R$15 por mês e acessa o Startse Prime, enfim. Então, quem quiser estar por dentro desse mundo, entra lá, startse.com/restartse, acompanha as aulas, entra lá no Startse Prime, acompanha os cursos que a gente lança, porque a gente está sempre antenado, buscando aquilo que está acontecendo no agora, para ensinar as pessoas agora, não com o passado, né? E aí, só fazendo gancho com a imersão que você veio aqui, eu acho que você vai poder completar, né?
eu acho que uma das grandes diferenças, né, das pessoas que vêm para cá, para o Vale, é poder aprender, né? Então, todas as pessoas que passam por ali para ensinar os executivos, os profissionais que vêm aqui para o Vale, são pessoas que de manhã estavam ali na HP executando todas as estratégias aqui do Vale e à tarde estão ali ensinando as pessoas, mostrando aquilo que ele fez de manhã, ensinando os alunos. A mesma coisa com os professores de Stanford, de Berkeley, ou com os executivos da Netflix, do Google, que passam por nossos programas, né? Então, todas as técnicas que eles estão usando ali de gestão no dia a dia, de manhã, à tarde eles estão ali ensinando no curso. Então, quem quer se manter atualizado consuma muito conteúdo, filtre muito bem o que você vai consumir, da mesma forma com que a gente tem uma abundância de conteúdo, né? Tem muita coisa que é irrelevante, mas tem muita coisa relevante também, né? Então, a gente vive numa era de abundância, a informação está aí, né? Então, basta ir atrás, basta querer entender um pouco e não ficar preso a esses, né, a esses status quo, esses paradigmas do passado, porque cada vez mais, talvez não por causa de um vírus, mas cada vez mais a gente vai ver o mundo dando guinadas muito mais rápido do que isso acontecia no passado, né? Janete, Show. eu posso até dar um exemplo meu particular. Eu sou um servidor público hoje, estou aqui já fora do meu horário de expediente, fazendo lives sobre... Minha especialidade é compras públicas, gestão de riscos nas contratações e gamificação. Logo, eu tenho me especializado, desde a época do meu mestrado, também na fase de doutorado, a pesquisar quais são os motores de tomada de decisão ágeis. E foi aí que eu esbarrei na Startse, porque depois de encontrar várias instituições sérias e renomadas, fiz um programa em universidades também fora, na Pensilvânia, uma formação em gamificação, do qual achei muito interessante. Então, me conectei com esse barramento do Design Thinking, estudei bastante a parte de educação e achei muito interessante a pegada da Startse, que eu acabei conhecendo por um grupo de amigos de uma instituição muito querida aqui, que é Negócios Públicos, aqui, que dá um treinamento para gestores públicos no Brasil. Eu conheci vocês e desde que eu conheci, eu me apaixonei pela metodologia, venho cada vez mais me engajando, participei do programa de vocês, do Restart-se, e vi a intensidade, o compartilhamento de informações riquíssimo, que trouxe para quem tinha realmente aquele tempo para dedicar um conhecimento ímpar. Então, eu posso dizer para vocês seguramente que o conhecimento que a Startse tem trazido, pelo menos para mim, que tem buscado um conhecimento mais inovador, para que eu possa trazer isso para o barramento do .gov, tem realmente me ajudado a tomar decisões melhores. Então, assim, eu posso dizer seguramente que o material que vocês têm disponibilizado, a grade curricular, os profissionais, uma das colegas aqui perguntou quais os livros que a gente pode indicar. Cara, eu lembro até hoje também disso, Janete. Eu fui lendo o Audaz e o Incansáveis durante o meu voo, tá? De São Paulo para Califórnia. Cara, foram duas leituras muito tranquilas, muito suaves, que aí sim é que eu fui entender. Talvez as pessoas não tenham uma dimensão do que é o mindset da questão do lifelong learning. Que ou você opta por isso, ou você se joga, ou você realmente pode ser um profissional defasado que vai ter problemas na próxima onda. Então, eu acho que é muito salutar essa contribuição que a Startse dá, não só para o meio das empresas, mas para o meio acadêmico e também para o meio educacional, para que a gente possa revisitar e ressignificar esse aprendizado. Eu tenho também me jogado nessa jornada de lives. Eu jamais, Janete, imaginava que eu iria estar fazendo live. Então, eu estou aqui na 32ª live com você, em um programa que diariamente eu faço essa abordagem com os amigos. Eu nunca aprendi tanto em toda a minha vida. Porque todo dia eu tenho um friozinho na barriga novo, em que eu tenho que me desafiar a conhecer melhor, a pesquisar mais. E ainda tem mais. Eu tenho um grupo de Telegram que eu criei também, para todos os dias estar fomentando e levando o conhecimento de compras públicas para gestores interessados no tema. Isso vai fazer parte do nosso lançamento do nosso novo livro, que é Contratações de TI e o Jogo, que foi totalmente ressignificado depois da ida ao Vale do Silício. Então, eu estou lançando agora a nossa nova edição daqui a 45 dias pela editora Fórum, onde a gente vai chamar o livro de Contratações de Tecnologia da Informação 4.0 Segue o Jogo, onde tem um capítulo somente da parte de inovação, em que a gente conta um pouco mais de como é que foi essa experiência também da Startse. E eu não posso deixar de citar, já que você falou rapidamente de gamificação, aí, de inteligência aumentada, inteligência artificial.
e também de realidade virtual, que eu vejo claramente a gamificação sendo uma ferramenta interessantíssima para ajudar as organizações a ambientarem melhor as suas capacitações. A gente está com um programa onde a gente até se falou, era para a gente estar nesse momento aí no Vale, junto da Big Game, para a gente criar um jogo junto da Startse a 4 mãos, para poder melhorar ainda mais a parte de capacitação, para a gente levar uma informação de mais qualidade aos participantes do treinamento. Então, até agradeço essa oportunidade também que a gente tem junto da Startse, porque para a gente está sendo fantástico essa experiência com vocês. E, cara, só dizer que vocês realmente estão fazendo um bem tremendo com esse trabalho que tem sido feito. Agora, me conta uma coisa. Você tem aí o programa exponencial de retomada, já está aqui no meu link do meu perfil do Instagram. Então, já atualizei aqui. Tem um Linktree que você clica, tem vários produtos e projetos que as pessoas podem participar. Tem aqui a minha lista do Telegram, que as pessoas podem diariamente receber as pílulas de conhecimento. Tem aqui os links de Instagram, LinkedIn, o site do jogo de contratações, que é um dos produtos que a gente tem. O link do programa de retomada é o segundo link. E aí, Janete, eu queria trazer para o pessoal aqui uma oferta e um convite, que eu queria contar muito com o teu apoio. Antes da gente se falar, já tem mais ou menos 3 meses que eu tenho me conectado muito com o pessoal da Startse. Eu fiz a seguinte provocação para o Maurício, lá na EdTech. Cheguei para o Maurício e falei, pô, Maurício, cara, fui lá no Vale, fiz aqui a formação executiva, estou aqui na EdTech. Tá, mas e aí? Como é que a gente vai poder continuar o lifelong learning aqui nessa equação? Porque a gente precisa de trazer isso para o barramento do setor público. Ele virou para mim e falou, cara, vamos criar uma missão para servidores públicos. E foi esse o desafio que ele me deu e eu achei muito interessante. E desde então nós construímos uma solução que foi uma missão específica para servidores públicos, com uma programação diferenciada, do qual esses servidores, que serão limitados numa turma de 25 alunos apenas, esses servidores terão a oportunidade de viver essa experiência no Vale do Silício. Então, eu queria que você falasse aí em 5 minutos do que esses servidores podem aprender nessa ocasião, que depois eu digo qual seria o local para eles poderem encontrar mais informações. Show. Bom, acho que além de tudo aquilo que a gente já falou aqui, né, durante essa 1 horinha que a gente está junto, né, de tudo isso que eu trouxe aqui, de um pouco de a forma de pensar, a forma de fazer negócios, a forma de... Enfim, tudo isso que a gente discutiu aqui, né, ao longo dessa 1 horinha, eu acho que, além de tudo isso, eu acho que o que vai ser bacana, né, de receber, porque a gente recebeu servidores públicos em vários grupos aqui, mas não somente eles em conjunto, mas eu acho que vai ser bacana essa provocação de tirar esses servidores públicos um pouco do que eles estão acostumados do teu dia a dia e poder se depararem aqui não só com tecnologias, porque disso assim, o Vale já é muito conhecido, mas um pouco de como que eu consigo fazer gestão, como que eu consigo estar preparado, como que eu consigo aplicar as técnicas de gestão ali dos funcionários do Netflix, como que eu consigo aplicar na minha equipe aqui, dentro da minha empresa, como que eu consigo pegar, porque, assim, não existe mais essa barreira de que o que é feito no privado é feito no privado e o que é feito no público é feito no... Cara, não existe mais isso. O mundo, nem barreiras geográficas existem mais. A gente está aqui conversando como se eu estivesse do teu lado. Enfim, então, eu acho que essa quebra de paradigma vai ser o mais importante nesse momento, né? Além de conhecer um pouco de todas as tendências do que está vindo por aí. Então, a gente traz nos programas professores das melhores universidades como Berkeley, Stanford, até da própria Singularity, para trazer um pouco de futurismo, um pouco de quais são as tecnologias que vão impactar o negócio. Eu vou dar um exemplo de um servidor, não é um servidor público, mas alguém que atua diretamente com governos, né? A gente recebeu aqui há 1 ano e meio, não, 1 ano atrás mais ou menos, um profissional que tem cartórios no Brasil, né? E aí de lá para cá ele transformou completamente, digitalizou o cartório, enfim, ele transformou usando blockchain, assim, nem eu entendi muito bem o projeto, deu uma maluquice. Ele transformou. É o Valber, isso, você conhece ele, boa, você estava ajudando, isso aí. O Valber foi da minha turma. Isso, grande Valber. E olha só como que isso mudou. Então esse cara, por ter vindo para cá, preparado o negócio dele, que era um negócio super tradicional, ligado a governos, eu conversei com ele a semana passada e o negócio dele cresceu a demanda nesse momento, porque todos os cartórios estão fechados, não estão fechados porque eram essenciais, mas assim, as pessoas não estavam circulando ali, e ele teve um aumento enorme de demanda. Mas por quê? Porque ele veio aqui, ele entendeu, ele viu como que era a forma de pensar
Enfim, então não existe mais essa barreira do privado, do público. Existe sim uma barreira de pensamento, né, de forma de pensar, de fazer negócios, que com certeza nesse programa que a gente vai fazer aí para servidores públicos, né, com certeza vai ser muito útil para que essas barreiras sejam quebradas e a gente possa pegar muitos exemplos, além do privado, né, do que acontece aqui, mas de como que a gestão pública é feita aqui nessa região e que pode ser aplicado aí no dia a dia aí do nosso país, da nossa gestão aí. Muito bem, amigo. Eu fico muito feliz aí de ter a tua colaboração aqui nesse nosso projeto. Dizer para você também que, novamente, sou entusiasta da Start. Acredito muito que nós temos ainda muito que trabalhar e crescer e contribuir, mas acho que a gente está no caminho certo. Não só a Start, como quem está buscando aqui esse conhecimento, quem está buscando se conectar. E aí eu queria fazer aqui agora uma oferta para quem ficou aqui até o final da live, para que possa participar da missão Gov que a gente criou. Dentro do meu perfil aqui do Instagram, quando você clica lá em ver mais, tem um Linktree, tá? Você vai clicar nesse link e dentro dele tem algumas opções. A primeira opção é a missão aí para o Vale do Silício. Então você pode se candidatar para a gente poder fazer esse trabalho e quem sabe ter a oportunidade de a gente se encontrar e ver o Felipe Genetti lá em dezembro, né? Porque a data ainda está para chegar. Dessa ocasião. Acho que o Janete está com algum probleminha na conexão. O Janete me ouve? Agora sim? Então a gente está com essa agenda para dezembro. Já estou te vendo já. A gente está com essa agenda para dezembro e ela é uma turma restrita para 25 servidores públicos que querem ampliar o seu mindset de inovação para poder aprender com esses gigantes da Start. Um pouco do que eu posso dizer para vocês. Fui, aprendi, paguei do meu próprio bolso, não tive nenhum tipo de investimento para isso. E falo para vocês que foi o melhor investimento que eu fiz na minha carreira para poder conhecer melhor como é que está a realidade do mundo. Talvez o retorno não seja no mesmo mês, mas à medida que você vai trabalhando e vai rompendo as barreiras, eu, por exemplo, já tive uma série de discussões com mentes brilhantes do setor público aqui, como eu falei para vocês, né, já na 32ª live, as coisas vão se clareando e a gente consegue trazer aí mais oportunidades. Para quem fechar até a sexta-feira dessa semana, eu consigo aplicar um desconto de 10% na missão. É exatamente essa oferta que a gente vai fazer para hoje. E, Janete, você sabe exatamente do que eu estou falando. Essa oferta é válida somente para essa missão. Não há outra opção que a gente está colocando nesse momento. Então, a gente realmente tem confiança de que em dezembro, passada toda essa crise, a gente consegue levar vocês aí para o Vale. Mas só quem fechar até a sexta-feira. Passou disso, não tem como, é o preço normal. Felipe Genetti, muito obrigado pelo teu entusiasmo, pela tua energia e pelo teu carisma em trazer um conhecimento tão importante para um público que, em minha opinião, carece de ter esse conhecimento inovador. Eu tenho certeza que essa contribuição vai se perpetuar e aí eu te passo as palavras finais, agradecendo a todos os participantes e a você e a toda a Start por estarem fazendo esse trabalho. Show, obrigado. O prazer foi meu de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente se sente muito... A gente que tem a oportunidade de estar aqui, de estar vivendo isso, consumindo, bebendo dessa fonte de conhecimento que é o Vale, a gente se sente um pouquinho na obrigação também de compartilhar isso o máximo possível com o máximo de pessoas possíveis no Brasil. E quem tiver a oportunidade de vir para cá, vai ser incrível compartilhar nesses 5 dias aí tudo aquilo que a gente vive aqui no nosso dia a dia, compartilhar com vocês nesse programa incrível, intenso aqui que vocês vão ter com a gente durante essa semana. Então, um abraço, obrigado pela oportunidade, Antônio, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Quem quiser me adiciona aí, quem passou por aqui me adiciona aí nas redes sociais, eu estou sempre compartilhando coisa bacana lá também e a gente se vê em breve. Irmão, muito obrigado, tamo junto. Valeu! Restart para todos nós, um abraço, valeu pessoal, tchau!